Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alec, você está no canal Ateliê Virtual Alexandria. Hoje a gente vai fazer meio que uma continuação daquele vídeo da análise de Dudu e Edu, só que dessa vez a gente vai fazer uma fanart, né? Eu vou tentar tecer alguns comentários no meio, para poder indicar para a gente algumas coisas que sejam interessantes observar a respeito de fanart. Mas a ideia principal aqui, e aí já fica a dica para você, é que depois que você faz esse apanhado geral, você tem informações privilegiadas. É como se você fosse fazer uma aposta e ter bastante conversa paralela com as pessoas, a ponto de você ter informações que outras pessoas não têm e fazer uma aposta mais segura, né? A ideia aqui vai ser bem parecida com isso, porque de acordo com as nossas informações serem precisas e melhores, a gente entender o contexto, entender a ideia mesmo do desenho e daquilo que a gente está desenhando, a gente vai conseguir fazer uma arte muito mais semelhante, que remeta muito mais ao desenho, mesmo que talvez não fique 100% igual, mas é isso. Esse vídeo originalmente tinha 5 horas de duração, então eu tive que encurtar ele bastante. Ele está com 10 minutos mais ou menos. Então tenha paciência, tente não ficar tão enjoado com a girada de câmera rápida assim que vai ter no meio dele, mas é isso. Então eu começo aqui usando todas as referências que eu tive em relação a episódios e coisas e tal, para poder a gente montar a nossa fanart. Acho que esse é o primeiro passo mesmo, né? Se definir qual o tema que vai estar acontecendo aqui, apesar de ser algo já meio que delimitado por ser por exemplo, do Dudu e Edu nesse caso, né? E aqui eu usei aquele episódio da nossa análise, né? Que é o episódio dos robôs alienígenas e coisa e tal, né? Então, eu achei bem interessante para começar assim, e tudo que eu faço é um processo assim meio que simples, não tem muito como conceituar assim para pessoal, né? É algo simplesmente você vai observando as formas e vai replicando. Eu já tenho um bom treino nisso, né? Você vai tentando fazer o mais parecido possível e por mais que não tenha como ser 100% igual, dá para fazer algo bem interessante só nesse estudo de formas, né? Por isso que eu insisto tanto nessa base dos desenhos, né? Essa base do procure as formas, depois você procura o gesto, depois você procura o volume, né? Desenvolva essas habilidades, essa capacidade de olhar para isso. Isso tudo faz muita, muita diferença mesmo, né? E aqui eu já parto para a line art. Também não tem muito mistério. É você simplesmente desenhar, fazer. Não tem para onde ir. E é isso. Uma coisa interessante de ver aqui é que como eu já estou bem treinado nos nossos fundamentos, né, nessa coisa de saber observar as formas, observar o gesto e tudo mais, muita coisa eu já não incluo no rascunho. O rascunho eu uso simplesmente para poder saber qual é a ideia central e só. Eu não preciso ficar desenhando todos os detalhes que eu vou querer no desenho já no rascunho. O rascunho é só para poder me guiar um pouco em relação à pose e tudo mais, e o resto eu vou fazendo meio no feeling, assim, né? E como eu vou colocando as referências de lado, sempre para poder fazer o mais fiel possível, né? Se fosse para fazer algo mais de cabeça, eu não precisaria colocar tanta referência de lado, assim. Mas eu já coloco várias referências perto justamente porque eu quero que fique parecido, eu quero que pareça um pôster do desenho, como se fosse algo de um filme do desenho, sabe? Então, eu vou colocando do lado e vou observando, observando e reproduzindo. De novo, sem muito mistério. Observando os traçados, observando. E nisso eu estou pensando, o jeito que ele faz o traçado, né? Como eu estou fazendo a line art. Quando a gente, no nosso curso de desenho, chegar a um momento um pouco mais avançado, por assim dizer, quando chegar aos próximos módulos, eu vou dar as dicas de line art também, né? Que seria essa ideia de fazer traçados, de ajeitar traçados. Eu acho que vai ser interessante, mas o estudo vai ser sempre o mesmo, ironicamente.
Você só vai observar o jeito do traçado e replicar. Você vai ter que treinar sua percepção para isso. E nisso vão existir várias técnicas, vários meios de você fazer isso, né? Até para fazer esse traçado irregular deles mesmo, foi uma coisa que eu observei. Eu podia muito bem fazer um traçado completamente retinho. Muitas vezes ficou muito retinho, mais do que deveria ter ficado. Mas eu acho que o resultado final ficou ok, assim, ficou bem parecido, né? Eu mostrei para algumas pessoas aqui perto, né, pessoal aqui em casa, e todo mundo achou muito parecido. Pensaram até que era a referência que eu estava usando. Então, não querendo me colocar no lugar, mas assim, uma pessoa com um olho um pouco mais treinado provavelmente vai perceber as diferenças. Mas uma pessoa tá olhando de fora, então vai ser mais ou menos o público do seu Instagram, por exemplo, vai ser a pessoa que não vai ter muito contato. Então ela vai olhar essas formas, vai olhar esses gestos, vai olhar os traçados e ela vai achar muito parecido, muito mesmo. Porque para você notar essas diferenças que são sutis, assim, são técnicas mesmo, você precisa de um olho treinado. E aqui eu já começo a parte da pintura, e aí luz e sombra também não tem muito mistério nisso, né? Indo colocando preenchimento, testando o valor tonal. E, de novo, não tem como explicar isso tudo num videozinho assim, curto, né? Isso exigiria mais matérias, mais vídeos, na verdade, mais vídeos longos a respeito disso, com explicações detalhadas. Então, o máximo que eu posso falar aqui é que eu estou tentando pensar no contraste que vão ter. Então, por exemplo, as montanhas do fundo eu quero que elas fiquem mais opacas, da frente eu quero que fiquem mais detalhadas. Enfim, coisas desse tipo. Eu espero que vocês gostem disso e se vocês querem aprender realmente sobre luz e sombra de maneira mais detalhada, em breve eu vou estar lançando mais um módulo no nosso curso de desenho. E eu acho que vale muito a pena para quem está querendo aprender. Porque, para mim, você vê que eu vejo isso tudo como detalhe. Um detalhe da parte de arte final, e não como construção do desenho. É algo que eu vou fazendo bem no finalzinho. Para mim, a parte mais elaborada mesmo, a parte mais difícil é pensar em todo o desenho, é elaborar toda a ideia. Para mim, isso é mais difícil do que fazer luz e sombra. E para as pessoas é um pouco, geralmente é o contrário, né? Justamente porque elas não elaboram muito bem. Elas só pensam que desenhar é colocar luz e sombra, né? E quando não é, e o desenho fica morto, só com luz e sombra. Então, eu não sei vocês, mas eu já cansei de ver desenhos na internet que, assim, sei lá, é aquele realista do Morgan Freeman, que é o clássico, né? A gente até em turmas de desenho a gente costuma zoar um pouco disso, né? Dizer, ah, não, todo mundo que estuda realismo tem que fazer um desenho do Morgan Freeman. Essa é a regra geral, né? Mas geralmente a gente vai ver aquele sombreado bem fraquinho, as formas que vão ter nada a ver com nada. Se a pessoa faz um realismo, que é aquele realismo que você vai copiando quadrante por quadrante do desenho, né? Aí começa a ficar parecido, mas mesmo assim é algo completamente artificial e totalmente engessado, preso às formas, preso, completamente preso, preso à referência. E aqui você vê que a minha referência é completamente fluida, assim, né? Eu estou pensando nesses mesmos elementos que estão na referência, só que em outra dinâmica. Até o tipo de coloração eu quero fazer diferente, eu quero fazer algo mais texturizado, algo que eu acho mais interessante, né? Eu não fico preso nas referências, eu tenho liberdade, liberdade para poder escolher no desenho. Isso é algo que você só consegue de novo com fundamentos muito bem estabelecidos. Senão, não há liberdade na hora do desenho. Você vai ficar completamente preso à sua referência, porque você não vai saber criar, você não vai saber ver. Você, com uma pessoa que está treinada em ver, ela vai conseguir ver na própria mente essas coisas acontecendo, né? E aí, na mão, é a hora da verdade, entendeu? É a hora de botar na prática e ir refazendo, fazendo, refazendo. Não aparece muito aí, né? Mas eu demorei 5 horas para fazer esse desenho. E eu passei esse tempo todo refazendo coisa, apagando coisa, refazendo coisa da line art no final do desenho. Justamente porque é um processo muito mais vivo do que a gente costuma ver as pessoas falando, né? Não tá tão congelado nas etapas e poder estar aqui, né, mexendo no computador, fazer a arte por essa mídia, né, por esse meio de fazer, me permite
poder mexer nas camadas com mais facilidade, evitar erros, sabe? Enfim, acho interessante isso, é algo bom para se ressaltar. As mídias diferentes que você vai usar vão ter suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem do digital é um pouco mais de facilidade em corrigir algumas coisas. A desvantagem mesmo do digital é que você perde um pouco da questão da textura. Mas hoje em dia os programas estão cada vez melhores em relação à textura, né? E tem ficado mais interessante desenhar mesmo, digitalmente. Essa parte é interessante. Eu estou tentando dar um pouco mais de profundidade a algumas cores que eu achei simples. E eu queria fazer aquele efeito de luz assim no fundo, e queria fazer um sombreado, e eu apaguei esse sombreado várias vezes, refiz, mas eu acho que ficou interessante. Eu queria dar um pouco de drama pro desenho e queria também aproveitar um pouquinho da fonte original para poder fazer o desenho o mais parecido com o original possível, até na fonte. Então não ficou muito parecido, que é a minha letra, mas ficou legal. Me diz o que você achou. E se você gostou dessa fanart, se você gostou dessa ideia toda de fazer desenho, entendendo ele, entendendo o contexto, entendendo quem é o criador, ou seja, transformando tudo isso num processo intelectual em que você matura e traz as referências para dentro de si mesmo, antes de você tocar no papel, eu peço por favor que conheça a nossa escola de desenho, o nosso método de desenho está bem aqui. Você pode aprender comigo diretamente, tanto aprendendo pelas videoaulas, como também pelo meu WhatsApp, pelo nosso grupo no WhatsApp do Método Alexandria, onde a gente discute arte, conversa, estuda desenho e corrige desenho um dos outros, sempre apontando e fazendo direcionamentos adequados para eles, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você goste. Se puder, compartilhe, dê um like aí, se inscreva, mas principalmente dê uma olhada na nossa escola, que acho que você vai gostar.